que escrever um roteiro que se passa na Bahia e pelo orçamento a gente não consegue ir para uma locação nem que se pareça com os cenários que a gente tinha pensado. Então, a alternativa a isso é construir em miniatura e filmar dentro do estúdio. Aí a gente passou por esse processo de construção de uma maquete. Sim, aproveitar que a ideia da arte do nosso projeto é trazer muita questão do cinema, do teatro, também do cinema, né, porque é um filme, mas principalmente do teatro, essa questão de cenários falsos, isso é uma coisa que você vê que não é uma locação real, mas ainda tem todo aquele cuidado com detalhes e assim vai. E aí a maquete acabou funcionando bastante para unir tanto o nosso problema de orçamento para a locação imaginado inicialmente, tanto para se manter na estética que a gente quis propor para o curto. O que é o roteiro? Então, eu fiz o roteiro adaptado de um conto que eu escrevi, acho que ano passado, no início do ano passado. E ele, assim, se passa numa Bahia, numa Salvador distópica, né? De um futuro, de um passado, a gente não sabe exatamente qual o tempo, mas é basicamente sobre uma suposta revolucionária que parece meio perdida assim na sua própria causa e nos seus próprios motivos de estar naquele ambiente, sabe? E como ela está imersa nesse ambiente distópico, ao mesmo tempo que ela tem a contraparte de uma paixão antiga de um amigo de infância. Então é muito nessa questão do contraste do ambiente assim que opressivo com essa vivacidade talvez que ela tenta esconder, mas que ainda existe ali da paixão dela. É a segunda distopia que a gente fala na UNB. É um tema que está acontecendo ou tipo um sentimento assim atual? Acho que é um sentimento atual, sim, de quem tem consciência no país. Né? Pois é. Acho que a distopia acaba que puxa bastante a temática da distopia, né? E também é essa questão de você tentar mostrar conflitos internos de personagens sem se perder de conflitos externos maiores. Então, a diferença entre o micro e o macro e juntar os dois para tentar criar uma história interessante que todo mundo pode gostar de assistir e ver. Vocês acham que eles vão gostar do filme? Quem vai ver vai gostar? Ai, meu amigo, eu espero. Mas eu acho que sim, porque eu acho que, principalmente dos curtas que a gente vê, porque esse curta, ele é feito especificamente para um semestre da faculdade de audiovisual aqui na UNB, que é o que a gente chama de bloco. A gente já viu algumas produções que se passaram no bloco, e essa é uma das produções mais diferentes, assim, tanto esteticamente. Tematicamente tem algumas questões que tipo, se ligam a outras, principalmente por causa do tema da distopia que a gente conversou, mas até tematicamente também é uma coisa que acaba saindo, e esteticamente é uma das coisas que mais se difere assim, dos outros projetos que a gente já viu. Então acho que quem for ver vai pelo menos achar bastante interessante ver um projeto que se dispõe a aceitar a falsidade do cinema, assim, puxar do teatro, e ter todas essas questões. Então, eu acho que vão gostar. Espero que gostem. Desde o início da pré-produção, a gente tem tido umas surpresas, assim, quando a gente apresenta o projeto para outras pessoas. Às vezes a gente não esperava uma reação tão positiva e acaba chegando, né? Tanto dos atores, quando a gente foi atrás, dos professores que viram o projeto desde o início, assim, do roteiro, né? Desde o argumento. Sim. E, claro, assim, pessoas que a gente vai conversando, né? No dia a dia. Sempre quando a gente apresenta esse projeto, são reações muito positivas. E onde é que as pessoas assistem os filmes que vocês fazem? Então, no bloco, a gente tem uma apresentação geral, né, primeiro. Ele vai terminar a produção, a gente vai terminar a produção agora no final de agosto, vai para a pós-produção durante setembro, e no final de setembro ele vai ser finalizado. E aí, a partir daí, a gente tem uma apresentação geral de projetos do bloco, porque tem outros projetos também sendo produzidos, e aí depois a gente vai ver questões de festivais, depois, quando terminar o circuito de festivais, a gente vai disponibilizar tanto no Vimeo quanto no YouTube para poder democratizar o acesso, assim, porque projetos assim, o que a gente mais quer é que o número máximo de pessoas possível possa ver, possa se inspirar, possa achar bacana, porque é uma coisa que a gente faz com muito carinho e dá muito trabalho. Sim. Essa maquete, meu amigo, foi assim, uma das coisas mais ambiciosas que eu acho que a gente se propôs a fazer dentro da faculdade e fora também. E eu estou bem feliz e orgulhosa do resultado. Acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa bastante bacana para quem quiser dar uma olhadinha, achar o máximo. Puxando mais assim para estética, qual foi o mais difícil da fotografia, da arte, som?
Criação A de arte. maquete foi, com certeza, eu acho, a coisa mais complicada, assim. Porque a gente foi atrás, né, de pessoas que fazem, empresas que já trabalham com isso, e os orçamentos também são lá nas alturas, era mais barato ir pra Bahia mesmo, assim, sabe? E aí a gente falou, não, vamos fazer então, a gente. Então foi uma coisa muito, meio assim, a gente pensava no como ia ser, testava, se dava certo, se não dava certo tinha que desistir e tentar outra coisa. A gente conversou com uma professora do design, que dá uma disciplina especificamente de maquete, ela conseguiu dar um bom direcionamento pra gente nesse sentido, principalmente em relação ao material e tudo. A parte mais complicada foi realmente montar, pensar, tipo, conceptualizar, ir atrás dos materiais, cortar e tudo, botar a mão na massa mesmo, mas também foi um processo que acho que a gente se divertiu, até na medida do possível, assim. E vocês já tentaram mexer com stop motion, essas coisas assim? Cara, nós já temos experiência com animação, mas stop motion especificamente a gente nunca se aventurou. Muitas dessas, acho que escolhas assim, estéticas que a gente teve até agora foram muito tipo, por limitação, às vezes, mas que acabaram virando tipo, possibilidades criativas, né, no geral, assim. Então, tipo, toda a questão da maquete a gente só tem porque no roteiro, né, passa na Bahia, mas a gente abraçou isso, então tá, vamos ver como isso pode ficar da forma mais, tipo, sei lá, autoral, né, como conjunto e criativa possível. É tentar transformar realmente as limitações que a gente tem em escolhas estéticas mesmo. Sim. E aproveitar, né? Tipo, por exemplo, a gente está tratando de uma Bahia mais distópica e tudo, então a própria maquete reflete muito isso. Isso é uma coisa que foi muito divertida de pensar, de fazer. Tem bastante pichação, tem sujeira, tem aqui e ali. E aí isso foi uma coisa que, realmente, se fosse no local de verdade, a gente não ia ter muito como mexer desse tamanho, dessa forma. E aí a maquete possibilitou isso pra gente. Então é realmente tentar não deixar que as limitações realmente sejam limitações nesse sentido e tentar só contornar e fazer ser uma coisa pensada, estruturada e por aí vai. Tratado de uma distopia, como é que vocês abordaram o silêncio? Então, o silêncio, acho que tipo, da parte estética assim, e sonora, né, é uma das coisas mais tipo, importantes do filme. Porque acho que essa questão da... É uma Bahia distópica e ela é fantasma também, uma cidade fantasma. Então, tem toda essa questão do ambiente que ele é opressivo também pela falta de vida, né? Pela falta de vida que tem ao redor da protagonista. Em relação ao silêncio, assim, tem muitas pausas, assim, ao longo do filme, né? Que são exatamente para tipo, afetar o espectador com essa demora das coisas acontecerem, sabe? Vocês puxaram um pouco do Kleber Mendonça para a inspiração do filme? Ou foi, tipo, outras inspirações? Não tão diretamente, mas acaba entrando também, porque é coisa que a gente já assistiu, assim, algumas vezes. Filmes do Kleber Mendonça é uma coisa que, desde que a gente entrou na universidade, a gente tem visto com frequência e, assim, assistido, feito parte, assim, da nossa rotina, né? Mas as referências vão muito além também. Sim. A gente buscou em vários lugares, em várias fontes. Inclusive, o filme se apresenta, né, como um neo-noir tropical de romance. Exatamente. Eu não sei Então ele puxa bastante referência, né? Sim. É tanta coisa, cara. Noir clássico dos anos 40 até neo-noir, sabe, mais atual. Sim. Filmes nacionais também. Música nacional também. Música nacional, Música nacional é uma coisa que realmente puxa muito, assim. A trilha sonora, a gente está trabalhando para ser uma trilha sonora original, então puxa bastante referência de ritmos nacionais. E eu acho que vai ficar uma coisa muito bacana, porque é junção de muita coisa, sabe? E é tentar transformar todas essas referências em uma estética bem coesa e bem interessante, porque é o que a gente se propôs a fazer e é o que a gente está se lutando para conseguir fazer direito, bonito, bem feito e tudo. Vocês têm trilha original, vocês têm maquete, vocês têm uma equipe cheia, vocês têm making-off. De onde é que vem o dinheiro? Vocês tentaram buscar financiamento? Então, parte do dinheiro veio da própria universidade, porque como esse projeto é um projeto da faculdade, a gente já tinha um financiamento que a FAC disponibiliza para a gente. E aí, a outra parte do dinheiro, a gente fez uma campanha no Catarse, que acaba no final desse mês, se eu não me engano, faltam 15 dias para fechar agora. A gente também trabalhou bastante com recompensas, a gente fez cartaz para poder imprimir, dar como recompensa, tem ecobag, tem assim,
Então foi, tipo, bastante divulgação disso. A gente chamou amigo, família, amigo de família, todo mundo que a gente podia encontrar para poder tentar juntar, arrecadar esse orçamento e tudo. E por enquanto tá dando bastante certo, assim, a gente também está tentando se conter bastante, porque dinheiro é um negócio que é muito complicado, principalmente no contexto que a gente está agora, assim, tá? Mas está indo, está fluindo. E também uma coisa que, assim, não dá para comprar mesmo é o quanto que a equipe abraçou o projeto e, tipo, se esforça por esse projeto e, tipo, passa pelos perrengues pelo projeto, entendeu? Essa maquete aqui é a prova disso. A gente ficou uma semana inteira só focado nisso. E assim, trabalhando, e é uma coisa que realmente, tipo, você só tem quando você tem pessoas que abraçam o projeto e falam, isso aqui é o que eu vou fazer, e eu vou fazer bem. E aí, é uma sorte muito grande que a gente tem, assim, então, Eu ia dizer que, assim, trabalhar nessa equipe é como se eu estivesse numa família, sabe? Oh. Não sei, é como se eu imaginasse aqueles filmes que os personagens encontram uma família fora do próprio lar, sabe? É mais ou menos o que eu tô passando aqui. Porque a gente tá, tipo, junto desde o início da faculdade, sabe? Então, tipo, a gente sempre tá fazendo trabalho junto e tudo mais. E acho que esse é, tipo, até agora o ápice, assim, de produção que a gente já fez. É uma produção que demanda mais tempo e também mais esforço. Com certeza. Mas tá caminhando, tá fluindo. Caminhando bem demais. Pois é. E bom também de se conhecer, que dá pra puxar a orelha bem direitinho. Sim. Então estamos fluindo bem. Família aceita vocês, né? Na decisão da produção? Olha, felizmente, Sim. felizmente, assim, todos os meus familiares, assim, quando ouvem que eu tô fazendo cinema, que eu tô produzindo um filme, né, participando, assim, dirigindo e tal, eles ficam muito animados, eles dão bastante apoio, eles querem saber como é que tá indo. Eu nunca tive nenhuma resistência, assim, por parte da minha família pelo que eu escolhi fazer. Por aqui é a mesma coisa também. Eles acabam que eles são os nossos principais apoiadores em muitos momentos, assim. Então, é uma coisa que eu sou eternamente grata. Eu fico muito feliz de ter essa sorte. E, família estão apoiando a gente aqui, eles gostam de ver o que a gente está fazendo. Então, é uma coisa que dá muito gosto, assim, de falar, olha aqui, a gente fez essa maquete, a gente está filmando assim, a gente conseguiu ator. E aí, ter eles animados também com o projeto. Não tão animados quanto a gente, realmente, mas com certeza animados. É a mesma coisa comigo. E assim, acho que tipo, a maioria de nós também já teve muitos planos diferentes, né, de cinema, assim, de faculdade, pensando em faculdade especialmente. E assim, quando eu decidi trocar para cinema, assim, no terceiro ano do ensino médio, foi totalmente aceito lá em casa, sabe? Me apoiaram bastante, então acho que temos sorte disso, né, que muita gente não tem. Fazer arte é muito bacana, é uma coisa muito necessária. Né? Tem um projeto, que eu não sei dizer se ele já está pronto, é um projeto de TCC da Isabela, que é irmã de uma amiga minha que também faz cinema, ela faz cinema no IESB, chama Moletom, e é um projeto de stop motion. E eu sou apaixonada por animação, inclusive depois de fazer essa maquete, eu quero ver se a gente tenta pensar no futuro, algum projeto que mexa. Você perguntou a questão do stop motion, algum projeto que mexa com isso. E é um projeto que eu acho muito bacana, assim. Esses projetos universitários são, assim, projetos que eu gosto muito de ver, principalmente porque eu tenho muitos amigos e conhecidos. E é muito legal você ver gente que está mais ou menos, assim, no mesmo nível que você, na mesma área que você, no mesmo contexto, assim, fazendo projetos tão incríveis e ambiciosos e por aí vai. Esse do Moletom é um que eu acho muito bacana, que eu estou muito animada para ver pronta e ver, né, perguntar mais, assim, conversar com ela, porque stop motion é uma parada que eu acho incrível. Todos os projetos que eu tenho visto aqui dos colegas, né, sendo produzidos, inclusive os projetos que estão caminhando junto, assim, com a gente no bloco, né, que a gente tinha mencionado. E, tem os projetos, assim, de colegas que não são do bloco, mas que, assim, eu vejo sendo desenvolvidos em roteiro, e o criador tendo a vontade de fazer e tendo esse coração, assim, para ser posto numa obra que ele quer fazer e, assim, tendo essa possibilidade dentro da universidade de fazer. Então, os projetos universitários que eu vejo aqui na FAC. Já começou a fazer projetos fora da faculdade? Fora... não. Poucos, assim, mas nada muito sério. Nada desse Nada tamanho. tão sério assim, e nem perto, assim, dessa estrutura também. Né? Porque essa comunidade, assim, que a gente tem, esse senso de todo e todo mundo, é uma coisa que fora a gente ainda não achou, nem encontrou. Então, é aproveitar bastante esse tempo que a gente tem aqui
com essas pessoas e com nossos colegas que também não estão nessa equipe necessariamente, mas estão em outras, e se ajudar e tentar fazer esses projetos ir para frente, porque o cinema universitário é um cinema muito rico. E eu acho que, às vezes, ele não tem um espaço para se mostrar, para brilhar, a divulgação, às vezes, é pouca e por aí vai, e é o que a gente quer tentar melhorar e mudar e trazer mais gente para ver os projetos, porque, como tanto o Rafa quanto o Lucão falaram, tem muita gente muito animada com, sabe, projetos assim que você fala, cara, isso é muito bacana. E é muito legal ver alguém botando a mão na massa tentando fazer isso para frente. Projetos mais ambiciosos? Que a gente fez? Seu? Meu? Seu? Isso aqui. Meu amigo, isso aqui, essa maquete só já é assim. Nós aqui, né? Totalmente, é a coisa mais ambiciosa que eu já fiz na minha vida. E assim, ver que fluiu e deu certo é uma sensação, assim, sabe, de orgulho de mim mesmo, de orgulho da minha equipe, de orgulho, assim, da gente, orgulho também da UNB, de falar, caramba, a gente conseguiu fazer isso, eles deixaram passar, porque o bloco são vários roteiros, e nosso principal medo, assim, que esse roteiro a gente estava apaixonado, muito apaixonado por ele, nosso principal medo era os professores falarem, isso é loucura, vocês não vão poder fazer, e aí eles deixaram, tipo, é um voto de confiança, né, e é uma coisa que também ajuda muito a gente a falar, cara, a gente vai tentar o nosso melhor, isso aqui vai ficar lindo, maravilhoso. E vocês planejam continuar aqui em Brasília? Vocês estão pensando em ir para fora? Eu planejo continuar. Eu gosto bastante. Eu não penso em morar fora, mas rodar por fora, assim, com certeza. Você sente aqui, tipo, que precisa ir para fora para fazer atividade? Sim, com certeza. Que precisa? O quê? Os projetos daqui irem para fora? Não, que você... trabalhar, ser um profissional. Não acho que eu preciso trabalhar, mas eu acho que eu preciso levar o que tem aqui para fora, sabe? Não acho que eu ficaria sempre aqui, mas... Mas em relação profissional, pelo menos por enquanto, eu planejo permanecer em Brasília. Tipo, até porque eu acho que o circuito de Brasília, como a gente falou, é um circuito muito rico, que às vezes falta só um pouquinho a mais para poder brilhar mais, sabe? Então, por enquanto, eu penso, cara, acho que ficar aqui seria muito bacana para continuar tentando desenvolver esses projetos, assim. E mesmo assim, acho que se qualquer um de nós sair também, a gente tem muita ligação, assim, de origens aqui em Brasília, né, da nossa arte e tudo mais. Totalmente. Então, se a gente estiver em outro lugar, tipo, a gente ainda vai carregar Brasília com a gente, né, no final das contas. Qual a parte mais difícil, assim, de trabalhar com cultura? Eu acho que é muito também, tipo, você fez a pergunta da família e do curso, é muito uma visão que muita gente tem de que a cultura não vale tanto quanto outras coisas. Então, acho que o mais complicado, assim, é você convencer que o que você está fazendo é importante, é necessário, é uma coisa que devia ser valorizada, que merece orçamento, merece dinheiro, merece espaço, merece atenção. Eu acho que o principal seria isso, assim, pelo menos na minha visão. Ter o apoio, né, sempre, que a gente teve sorte de ter. E, bem, conseguir fazer os projetos avançarem, né, partir da ideia para a execução e da execução para alguma coisa de fato, né, ser apresentado para outras pessoas. Então, nesse projeto mesmo, a gente se preocupou bastante em como distribuir, porque a gente pode se esforçar e fazer um filme maravilhoso, mas se ele não conseguir atingir as pessoas, é como se fosse um trabalho em vão. Então, tirar da cabeça e fazer o projeto se tornar uma coisa, eu acho que é a parte mais difícil. Acho que fazer a gente também chegar nas pessoas, né? Porque, assim, a gente tem muitos projetos que a gente pensa em fazer ainda, já tem roteiro e tudo mais, né? Inclusive projetos nossos que não passaram no bloco, mas que a gente ainda pretende colocar para frente. Então, acho que colocar, tipo, a nossa voz no mundo, mostrar, em Brasília especialmente, né? Mostrar que a gente está presente, mostrar o que a gente faz de arte e, né, tocar nossos projetos também cada vez mais firmes. Amém. Amém. Você sente que, tipo, a produção é menos artística do que as outras áreas? Ou você... Nesse curto em específico, eu acho que, assim, muito da produção não pega muita parte artística, e isso também, apesar de eu gostar muito, é uma coisa que me chamou a atenção na área e me fez gostar também da área, porque é uma coisa um pouco mais prática, assim, mexe muito com planilha, documento e tudo, é uma coisa que, por sorte, eu aprendi a gostar, então é uma coisa que eu curto bastante. Mas nesse curto em específico, eu sinto que a produção ainda pega muito da parte artística, mais porque a logística de fazer o que a gente planejou fazer
é grande e é complicada e é complexa, então eu acabo participando bastante de coisas da arte, assim. Mas, no geral, acaba que a produção é uma área que, às vezes, mexe menos com isso. Só que, tanto nesse set quanto em outros projetos que a gente já fez, uma coisa que a gente tenta fazer bastante é deixar que as áreas fluam juntas, assim. Claro, sempre se mantendo nas questões, assim, direção são eles. Se eles falam, a direção, isso aqui da direção é isso, ninguém vai ficar batendo boca e tudo. Mas você ter também, tipo, a equipe toda ciente do que está acontecendo, a equipe sendo possível conversar sobre as coisas, se eles quiserem alguma opinião de alguém fora da área, a gente ainda tem essa abertura. Então, eu não me sinto separada, sabe? Da arte, da direção de arte, por todas as outras áreas também, apesar da produção ter essa questão. Qual é a sua cena favorita? Do filme? Rapaz, Bem, eu acho que são essas que a gente está fazendo agora com a maquete, porque apesar dos atores que a gente conseguiu chamar serem muito talentosos e a direção de arte, tanto no figurino quanto no cenário, estarem incríveis, essa maquete aqui é um ambiente mágico, sabe? Olhando assim, é um outro mundo, é uma outra coisa, e filmar isso aqui está sendo incrível. São cenas assim que não dizem muito, mas, sabe, só delas estarem... Exatamente. Não dizem verbalmente. Exatamente. Né? Elas não dizem assim com palavras, elas não dizem diretamente, mas só de ter essas cenas com uma maquete ali já é uma coisa que me encanta muito. Eu gosto muito da cena final e, assim, eu escrevi, né? Eu sou meio suspeito de falar a cena favorita, mas enfim, eu gosto muito do final, que é a parte, acho que mais livre, assim, talvez esteticamente. É porque o curto inteiro ele é bastante estático, assim, em questão de movimento. E no final é quando, sabe, abre essa liberdade, mas é uma liberdade que vem por uma força de opressão, na verdade. E termina com um plano de calmaria completa, depois de um período de caos, sei lá. Então eu gosto muito desse finalzinho. Pra não repetir, uma das minhas cenas favoritas é logo no início, quando a gente tem a nossa personagem principal, que é a Cleo, no apartamento dela, e ela fala bastante sobre a situação. E eu acho que, tipo, o cenário do apartamento, ele é muito bacana. Quando a gente tiver ele pronto, eu acho que vai ser um cenário muito bacana de você ver, e também puxa muito essa coisa do teatro, da coisa da maquete, e por aí vai. E acho que é uma das minhas cenas favoritas porque é um espaço que, no geral, ele não promete muita coisa, é um quarto abandonado, mas, ao mesmo tempo, do jeito que a gente planeja fazer a cenografia e a ambientação e colocar a personagem lá dentro, eu acho que transforma muito o espaço, assim. Então, é uma das minhas cenas favoritas, que eu acho que vai ser muito bacana de gravar. Inclusive porque depois ela tem interações com a maquete, e a maquete é nosso xodózinho, então eu acho que seria bem bacana. E agora que vocês foram avisados no começo, filme favorito e diretor também. Qual é o seu filme favorito, Rafa? Assim, todo mundo que me conhece sabe abertamente que meu filme favorito é La La Land. Assim, apego emocional foi o que me colocou, tipo, no meio do cinema, na verdade. Um amigo meu me apresentou os filmes do Chazelle. Eu vi o Whiplash, eu fiquei totalmente encantado e eu cheguei em La La Land. E assim, eu sou apaixonadíssimo por musical e por filmes assim, que tem uma pegada mais onírica, surreal, enfim. E aquilo, sabe, me fez olhar para a arte do cinema em específico como algo que eu conseguiria, tipo, expressar sentimentos da melhor forma possível, pelo menos pessoalmente, né? Então foi esse filme. No meu caso, eu já falei, eu acho que eu sou apaixonada por stop motion, mas animação no geral, assim, é uma coisa que eu acho muito bacana. Então é um filme chamado A Canção do Oceano. É um filme de animação, acho que 2014, assim. Ele conta bastante a história de dois irmãos. É uma irmãzinha e um irmão, e pega muito do folclore, se não me engano é da Irlanda. E é muito bacana, assim, eu acho que puxa muito do que a animação tem de oferecer de melhor. É complicado pensar no filme favorito. Eu gosto muito de filmes de gênero, né, cinema de gênero. E um que eu fui pensando aqui ao longo da entrevista foi o Irmãos Cara de Pau, que também é um musical. E, inclusive, esse bendito não viu ainda. Mas ele é um filme que ele brinca assim, com umas convenções de gênero e constrói um musical em cima de personagens que supostamente são criminosos, mas não são exatamente. E, assim, vários roteiros que eu escrevi desde o momento que eu assisti esse filme tem alguma inspiração ali, tem algum detalhe que lembra diretamente esse filme. Então, acho que é um filme que me marcou bastante. É, com certeza, um dos meus filmes favoritos. E cineasta brasileiro?
Cineasta de Brasília? Cara, Adirley Queiroz. Eu sou de Ceilândia, ele também é de Ceilândia. E, assim, quando eu conheci o trabalho dele, eu percebi assim, que o cinema ele não era uma coisa muito elitizada, sabe? Ele podia chegar para qualquer pessoa, do periférico, e você também podia contar qualquer história, não importa as limitações que você está tendo. E a gente trouxe isso também para esse trabalho, né? Porque a gente teve várias limitações e não fez isso evitar com que a gente contasse a nossa história. Eu vou ser sincera, que tô devendo ter mais assim conhecimento e ver mais filme de Brasília especificamente. Então acaba que se eu for pensar num cineasta favorito para mim, vão ser meus amigos e colegas, tanto daqui do curso quanto de outros cursos de cinema aqui de Brasília, essas pessoas que eu conheço da onda do cinema universitário mesmo assim, porque são os que eu mais tenho contato com as produções e mais tenho contato com as pessoas mesmo assim. E acaba indo mais por esse caminho, pra mim. Quer falar nomes? Tem, assim, não sei se você vai achar desse jeito, mas tem a Isabela que eu falei do Moletom, tem o Vitor Ono, que é um colegão meu, assim, é meu amigo de muito tempo, e ele também tá fazendo projetos e tá assim. E tem a nossa atriz, que é a Maiara Nobre, que ela já faz, ela atua muito e ela já teve alguns projetos próprios também. E essa galera, assim, que tá próxima da gente, os meus amigos aqui, o resto da equipe, por aí vai. E essas pessoas. Então, eu ia repetir. Não, vou repetir. Assim, eu gosto muito de direção de arte, né? É algo que eu sou muito inclinado. Então, tipo, a Adirley, pensando em questão de autoralidade, assim, na questão de direção de arte, é um negócio absurdo, assim, o que ele faz. Mas, tentando citar outro nome, acho que Vladimir Carvalho, pela própria faculdade, né? Pela faculdade de comunicação, que ele foi professor daqui. E, assim, muito importante pelo período histórico em que ele atuou aqui na universidade. Agora um espaço para falar sobre vocês. Redes sociais, rede social do projeto. A nossa rede social do projeto, a gente tem um Instagram, que é o Vamos Ter a Noite Seguinte. É onde a gente posta mais stories assim do que post mesmo, então é bem legal de você ir acompanhando o nosso processo. A gente postou quase todo o processo da criação da maquete, agora das gravações. Lá também tem o link do nosso Catarse, então se alguém tiver, sabe, para divulgar, se tiver como doar, e por aí vai. E de redes sociais, nossas redes sociais estão todas lá, né? Eu tô no Instagram, mas eu uso mais o do curta, então eu vou deixar vocês fazerem a propagandinha de vocês. A gente tem o nosso Instagram, o Rafael tem Instagram profissional, inclusive, não é? Porque eu sou fotógrafo analógico, assim, não me engano. Meu Instagram é @rafarofadebanana. Eu adoro esse nome. O meu é lc.ual, um nome um pouco estranho, mas que eu fico lá de vez em quando, né? Eu posto poucas coisas, mas eu respondo bastante DMs. Deixa eu falar que o do curta é o principal. Sim. Pelo menos assim nesse projeto, que a gente quer que mais pessoas vejam, até para também conhecer outros projetos aqui de Brasília que a gente tem contato e tudo.